Só lembrando a todos que a gente está gravando a aula, tá? Para deixar na plataforma, tá bom? Vou abrir aqui a nossa planilha de folha de pagamento, que eu coloquei lá para vocês, para a gente trabalhar em cima dela com as verbas mais comuns da folha de pagamento. No compartilhamento, ó. O compartilhamento aqui eu botei errado, eu botei uma janela. Eu tenho que compartilhar a tela, entendeu? Que o que muda nessa tela não estava aparecendo, entendeu? Tá aparecendo só aquela janela. Pronto, agora está certo aí, aparecendo a nossa folha de pagamento que eu coloquei para vocês no Excel. Hoje nós vamos falar apenas dos proventos, ok? Boa noite a todos aí, Margarida, Gisele, Karina, Tatiana e os demais aí que vão assistir depois, que não vão poder participar da aula ao vivo. Podem fazer suas perguntas pelo chat ou podem fazer, então, pelo microfone também, todos vão estar ativados, tá? Está liberado, é só você ativar e falar, ok? E pode fazer sua pergunta, tá? Só peço que ative na hora de perguntar, porque tem algumas pessoas que estão com barulho no fundo, aí isso vai atrapalhar a gravação, tá bom? Ou então, se o barulho estiver muito alto no fundo, pode fazer no chat que eu respondo aqui também, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo contra-cheque da primeira funcionária, que é a Juliana Lima Rosa, ok? Quando eu vou fazer a folha de pagamento, a primeira coisa que eu tenho que ver são os dados, ok? Jornada de trabalho, salário, dependente do imposto de renda, dependente do salário família. E aqui, a nossa funcionária tem um salário comercial 30 dias. Primeira rubrica da folha, então, rubrica, verbas, eventos, né? Vai depender do seu sistema de folha, até mesmo da região, para saber como é que você chama as verbas da folha de pagamento. Seguindo o padrão do E-Social, ele definiu como padrão o nome de rubricas. Então, é ideal você saber que rubricas são as verbas da folha de pagamento. Sejam elas pagando, sejam elas descontando, ok? São as rubricas da folha de pagamento. Então, aqui eu tenho ó, salário comercial, ok? Para calcular o salário comercial dela, eu vou colocar aqui, ó, salário dela, dividido por 30 dias do mês comercial, vezes 30 dias que ela trabalhou. Aí, ó, 4.125. As horas extras eu vou calcular baseado no salário dela. Primeira coisa que eu tenho que saber quando eu for calcular horas extras é o valor da hora. Quanto vale uma hora normal de trabalho? Para isso, eu vou ter que pegar o salário dela. No caso aqui, ela é uma empregada mensalista, então eu tenho um salário de 4.125,80 por mês e vou dividir pela jornada dela mensal, de horas mensais. Aqui em cima, ó, 220 horas. Como eu estou procurando o valor da hora, eu tenho que dividir 4.125,80 pelas horas do mês, ok? Se eu estivesse procurando um dia, que vai acontecer aqui embaixo, quando eu estiver calculando faltas, o DSR das faltas, aí eu vou dividir pelo número de dias do mês. Mas nesse momento eu estou procurando horas. Então, 4.125,80, 425,80 dividido por 220. R$18,75, 18,75 por hora, ok? Já achei o valor de uma hora normal, 18,75. Agora, vou encontrar o valor de uma hora extra, a 60%. Uma hora extra a 60% quer dizer que nós teremos uma hora mais 60 minutos, ok? Então, uma hora mais 60 minutos
eu tenho duas formas para encontrar. Eu posso tanto pegar esse 18,75 mais 60%, ou eu posso pegar 18,75 vezes 1,6. Encontrei os mesmos R$ 30. O ideal é que você aprenda a fazer a conta usando 1,6, porque vai ficar mais fácil de você montar suas fórmulas no Excel e até no seu sistema de folha. Então, ficaria 18,75 vezes 1,6. Dá R$ 30 por hora extra 60. E por que 1,6? Porque quando eu quero encontrar a hora extra 60%, eu peguei a hora e multipliquei por 1,6. Vou botar aqui a fórmula, né? 18,75 vezes 1,6 igual a R$ 30. Primeira coisa, 1 é a própria hora. Quando eu falo que é a hora extra, é a hora mais o adicional. A hora extra é aquela hora mais cara, ok? A hora normal dele custa R$ 18,75. Se ele fizer a hora extra a 60%, ela vai sair 60% mais caro. E por que eu multiplico por 1,6? 1 é a própria hora. E o 6 é o 60%. O 0,6 é o 60%. 60% é o mesmo que 60 dividido por 100. Isso aqui está no formato de decimal, isso aqui está no formato fracionário, e se eu fizer essa conta, eu vou achar 0,6. Então, se eu pegar 1 hora mais 60%, vou encontrar 1,6. Então, quando você raciocinar dessa forma, os seus cálculos vão ficar mais fáceis de você elaborar no Excel, no seu sistema de folha e assim por diante, tá? Então, aqui, nesse caso, eu achei 1 hora 60%, R$ 30, e agora a funcionária fez 10 horas. Então, 10 horas extras a 60% vai ser igual 30 vezes 10. Igual, opa, botei 60, 30, 30 vezes 10, R$ 300, não é isso? 30 vezes 10 horas, R$ 300. Ok? Tranquilo até aí? Então, vou botar aqui ó, na minha planilha do Excel. 4.125 dividido por 220. Nesse momento aqui, eu descobri o valor de 1 hora normal, ó, 18,75. Agora eu vou pegar a fórmula aqui, ó, vezes 1,6. Aqui eu descobri o valor de 1 hora extra. Veja que aqui deu a diferença de 1 centavo. Diferença de centavos não tem problema, tá, pessoal? Você vai começar a se preocupar quando essa diferença passar de R$ 1 num cálculo simples, ok? Numa folha de pagamento em geral, uma folha de 1.000 empregados, 2.000, 20.000, 30.000 empregados, você pode ter uma diferença do seu sistema de folha para o seu sistema do fechamento hoje do E-Social, por exemplo, do fechamento lá do encerramento do E-Social, da DCTF, é uma diferença lá, somando todas as diferenças de arredondamento, pode ter uma diferença de até R$ 50, R$ 100, mas isso é reflexo do tamanho da sua folha. Quando você for fazer uma análise, você vai ver que você está tendo a diferença de 1 centavo em um, 3 centavos em outro e assim por diante. Não tem como corrigir isso, porque cada sistema de folha tem o seu fator de aproximação. As calculadoras têm um fator de aproximação e também faz diferença quando você calcula direto 425,80 dividido por 220. Veja que ele pegou todos os números depois da vírgula, tá vendo? Vezes 1,6. Mais números depois da vírgula, tá vendo? Vezes 30. Ou vezes 10, não é? Ó, ele também vai dar aqui, ó. Também o meu já deu 0,6 centavos, tá vendo? Então, não se preocupe quando a diferença for abaixo de R$ 1. Passou de R$ 1, num cálculo simples desse, aí você vai se preocupar, ok? Então, encontrei aqui a hora extra a 60%, 10 horas, ok?
Agora eu vou calcular as horas extras a 100%. Salário dividido por 220 vezes. No caso da hora extra 100%, é ela mais ela de novo, então é vezes 2. Se eu digo que o seu salário aumentou 100%, quer dizer que ele dobrou, ok? Então é a hora mais ela de novo, vezes 2, vezes a quantidade de horas. Vou encontrar aqui 562, 61. Vamos tirar a prova dos 9, né? Que a gente trabalha com folha. É importante a gente sempre conferir nossos cálculos. Então, 4.125,80 dividido por 220 vezes 2 vezes 15. 562 e 61. Bateu, ok? E agora, o adicional noturno. O adicional noturno é o adicional sobre a hora, não é a hora mais o adicional, é um adicional apenas sobre a hora. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a hora custa R$1, quer dizer que se uma hora... Tem que abrir outra janela aqui sem querer. Uma hora custa R$1, uma hora noturna vai ser 20% dela. E eu vou pagar apenas a hora noturna. O adicional noturno não é a hora mais adicional, é apenas o adicional. Ah, mas e a hora que ele trabalhou à noite? Vai estar no salário ou vai estar nas horas extras, ok? Isso aqui é apenas um adicional. Lembrando que a Constituição diz que a hora noturna deverá ser paga com valor superior à diurna. Só fala isso, não fala em adicional. Lá o artigo 7º da Constituição, está aí na apostila de vocês lá no início. Aquele artigo 7º é importante vocês lerem para vocês entenderem que a maior parte dos direitos estão lá, ok? Não entendi sua pergunta, Margarida. Essas horas extras de... Ah, desculpe. É porque eu esqueci de terminar a fórmula aqui, ó, bem lembrada. Vezes 10, tá? É porque eu não coloquei a parte final aqui, ó. Então, a hora extra a 60% é R$300, tá, pessoal? Eu estava digitando aqui, explicando, acabei esquecendo o resto da fórmula. Obrigado, Margarida. Então, aqui ficou R$300,06 e aqui ficou 562,61, ok? Aqui estava faltando o resto da fórmula. Eu estava explicando e acabei esquecendo de completar. E aí ficou faltando, vezes a quantidade. Pronto. Ok? Então, voltando aqui para o adicional noturno. O adicional noturno é apenas um adicional sobre a hora. Então, como é que vai ficar o cálculo? Salário dividido por 220 vezes 0,2. Nesse caso, posso até multiplicar aqui pelo percentual. Ó. Ele já vai me trazer 20% de uma hora, 18,75 vezes 20%. Ó. 4.125,80 dividido por 220 é 18,75, ok? Vezes 20%, 3,75. Agora eu multiplico pela quantidade de horas noturnas que ele trabalhou. Aí, ó, 318,81. Vamos tirar a nossa prova dos 9 aqui, ó. 4.125,80 dividido por 220 vezes 0,2 vezes 85. 318,81. Ok até aí, pessoal? Tranquilo? DSR das verbas variáveis, DSR das horas extras, adicional noturno. Essas verbas, elas têm incidência para o DSR, por quê? Porque elas são horas trabalhadas a mais ou são diferença de pagamento de horas, ok? À noite, a hora do profissional, do trabalhador, é mais cara e ela não está embutida aqui. Então, tanto hora extra quanto adicional noturno, quanto outras verbas também, que não estão aqui nesse exercício, mas que a gente vai ver lá na frente, tem a incidência do DSR. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Ó? Vou somar todo mundo, ok? Hora extra, mais adicional noturno, dividir pelos dias úteis, que estão aqui embaixo, vezes o número de dias de descanso, ok?
Tá aí, 283,55. Lembrando, quando for fazer essa conta na calculadora, vejam que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, essa soma, ok? E na calculadora você precisa se atentar que você tem que dar um igual para ele trazer a soma, R$ 300,06 mais 562,61 mais 318,81. Eu tenho que dar um igual, ele trouxe o resultado, tá vendo? Dividido por 25 vezes 6. Ok? Não posso fazer direto, porque senão vai dar erro, senão ele vai trabalhar sem, é como se ele trabalhasse sem um parênteses, ele vai dividir só o último número, tá? Então, muita gente se confunde que na hora que faz com a calculadora dá um valor diferente, porque está fazendo direto sem dar o enter. Já joga, ou já sem dar o enter, dá o mais, já joga a multiplicação ou a divisão e divide só o último número e multiplica, e aí vai dar errado, ok? Então, está aí o total dos nossos proventos da funcionária Juliana Lima Rosa. 4.125 de salário, R$ 300,06 de horas extras a 60%, 562,61 de horas extras a 100% e adicional noturno 20%, 85 adicionais noturnos. É importante você se atentar que pode acontecer de você encontrar algum profissional que calcula o DSR apenas dividido por 6, ok? Ficaria 300,06 mais 562,61 mais 318,81. Tudo isso dividido por 6. E por que ele faz isso? A Lei 605 de 49, que fala só de DSR, ela não é clara com relação às horas extras, do DSR e das horas extras. E nem fala de DSR de adicional noturno, que é um entendimento, uma prática que veio depois. Então, ele usa uma regra que é do horista. Quando você paga alguém por hora, você divide as horas dele por 6. Então, se o cara trabalha 5 horas, você paga 5 horas mais um sexto, que é o descanso. Por que um sexto? Porque a semana tem 6 dias de trabalho e um de descanso, ou seja, um sexto da semana é um descanso, um dia. Então, a Lei 605 fala disso para pagamento de horas de horista. E algumas pessoas trazem essa regra para a folha. Está errado? Não, a gente não pode dizer que está errado, mas a prática em geral, o costume é dividir pelos dias úteis e multiplicar pelos dias de descanso. Ok? Tranquilo até aí? Podemos fazer o contra-cheque da Márcia? Então vamos lá, todo mundo caladinho, então vamos lá para o contra-cheque da Márcia, que é um pouquinho mais complicado, ok? Salário comercial da Márcia está aqui, 3.296. Vou pegar aqui os 3.296, dividir por 30 dias, vezes 30. Opa, tem uma coisa errada aqui. Vezes 30, vai dar a mesma coisa. Fazendo a conta, é só para a gente lembrar que existe uma regra de cálculo. Se os dias fossem proporcionais, eu teria que proporcionalizar esse cálculo, ok? Diminuir mais um pouco aqui. Beleza. Temos aqui agora adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, pessoal, ele funciona como se ele fosse uma taxa. Ele é um valor fixo a depender do grau de insalubridade que a pessoa está sujeita. A insalubridade é um adicional pago às pessoas que estão expostas a agentes nocivos à saúde. Ela pode ter 3 níveis de exposição: mínimo, médio e máximo, ok? Estando expostas, ela vai ter, se ela estiver no grau mínimo, vai receber 10% do salário mínimo. Se estiver no grau médio, 20% do salário mínimo. Se estiver no grau máximo, vai receber 40% do salário mínimo. Mas isso é uma taxa, não tem relação com as horas de trabalho ou com o salário. Está vendo que ela trabalha aqui 200 horas, ela poderia trabalhar 280 ou 120. A insalubridade seria a mesma. Então, a insalubridade ela não vai incidir
para horas extras, DSR de horas extras, ela é um valor fixo. Inclusive, essa questão do valor fixo vai acontecer em algumas empresas, você chegar lá e ver que o empregado trabalhou um dia e a empresa está pagando a insalubridade toda. Porque, como ela é uma taxa, aquela empresa entende que é sempre o mesmo valor, independente do número de dias. Está errado? Não, porque o entendimento é que é uma taxa. Porém, por coerência, muitas empresas vão dividir por 30 vezes o número de dias. Mas não tem nenhuma regra que diga que sim e nem que não. Então, fica ao livre entendimento. Mas, em geral, entende-se que é uma taxa. A regra geral é que ela é uma taxa, ela é um valor fixo. Ela não vai ser base de cálculo hora extra, adicional noturno, nem DSR e nem outras verbas. É importante lembrar que as convenções e acordos coletivos podem mudar essa regra. Estou falando que é a legislação geral. Sempre que você está numa empresa trabalhando, você tem que pegar o acordo, convenção coletiva, para ver se existe alguma regra específica daquela área com relação à folha de pagamento, ok? Então, no nosso caso aqui, estamos em 3 de 2022, o salário mínimo hoje é 1.212. Então, vou pagar para ela 1.212 vezes 10%. A insalubridade. Lembrando que a insalubridade vai ter outra particularidade, tá? Quando a gente for fazer os tributos, lá no tópico de insalubridade, está informando que a pessoa que trabalha em situação insalubre tem aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial é financiada pelo RAT Agentes Nocivos. Então, a empresa aqui, ó, ela vai pagar 6% de adicional do RAT Agente Nocivo para a Previdência, para financiar a aposentadoria especial. Os empregados que estão no grau mínimo, a empresa paga 6%, no grau médio paga 9% e no grau máximo paga 12%. Então, 6%, 9% e 12% a mais. É um item diferente, é um item a mais, tá? Está aqui, ó, no DARF previdenciário, ele está aqui, é separado, ó. Patronal, Jurrat, agentes nocivos, que a gente vai usar ele lá na frente, ó, tá vendo? Então, ele vem aqui, 6, 9 ou 12, a depender do grau de exposição que o seu empregado esteja. Até botei separado aqui nesse resumo, tá vendo? Então, fiquem atentos a isso. Isso é uma contribuição que o trabalhador tem que fazer automaticamente. O trabalhador não, desculpe, que o empregador tem que fazer, ok? 6 mais 6 mais 9 ou mais 12. Aonde que a empresa indica isso? Indica lá dentro do cadastro do empregado, tem um item que é o grau de exposição daquele empregado e o que a empresa paga, ok? 6, 9 ou 12. Então, fique atento a esses empregados que têm insalubridade, ok? Hora extra, já vimos como é que a gente calcula na Juliana, é a mesma regra. 3.296 dividido pela jornada, porém aqui eu tenho que me atentar que a jornada mensal dela é 200 horas, vezes 70%, vezes 1,7, ok? Vezes a quantidade de horas, ok? Aqui, ó, 616,35. 3.296 dividido por 200 vezes 1,7 vezes 22. Ok? 616,35. Agora vocês estão vendo aqui, ó, que o meu contra-cheque tem os campos separados, ó, da rubrica e do percentual, tá vendo? Eu poderia fazer uma fórmula aqui direto. Algumas pessoas aí, alguns alunos estão fazendo Excel comigo lá no EAD e outros fazem no presencial, né? Então, aqui, ó, se eu quisesse fazer uma fórmula, criar uma fórmula automática, eu teria que transformar automático esse 70% aqui, ó. Como é ela mais 70%, então eu teria que colocar 100% mais o percentual que tem aqui, tá vendo? Ó? 616,35, ó. Mesma coisa, tá vendo? Se eu mudar o percentual, ó,
ele muda automático, tá vendo? Então, ele está fazendo o cálculo automático com percentual, porque eu tratei o que eu estava colocando na mão. Então, essa fórmula aqui está toda automática, ok? Adicional noturno, eu posso pegar aqui, ó, salário, dividir pela jornada, vezes o próprio 20%, porque é só ele, não é 100% mais 20%, é só os 20%, vezes os adicionais noturnos. Aí, ó, 2, 4, 7 e 20, ok? E agora, deixa eu conferir aqui, né? A gente que trabalha com folha de pagamento tem que conferir sempre. 3,296 dividido por 200 vezes 0,2 vezes a quantidade, que são 75. 2, 4, 7 e 20. Agora eu vou calcular o DSR. Dou igual, abro um parênteses, vou somar esses dois caras aqui, hora extra, adicional noturno, ok? Dividir pelo número de dias úteis do período vezes a quantidade de horas, a quantidade de dias de descanso, desculpa. Então tá aqui, ó. 616,35 mais 616,35 mais 247,20 igual dividido por 25 vezes 6. 207,25. Lembrando, pessoal, ó, DSR e horas extras e adicional noturno e faltas que estão lá no anterior. As folhas de ponto, ok? São base da organização do seu departamento pessoal. Então, as empresas, elas quebram a folha de ponto apenas para as verbas variáveis. Então, eu tenho aqui, ó, a folha de pagamento de março, ok? Que está sendo paga em 5 de abril. Esse salário aqui, ele é efetivamente de março. Beleza. Mas essa folha de ponto aqui, ela pode ser quebrada. Digamos que a minha empresa tem um número razoável de empregados, eu decidi que a folha de ponto vai ser de 16 de um mês a 15 do outro. Então, a folha de ponto onde eu tirei essas horas extras, esse adicional noturno, é de 16 de fevereiro a 15 de março. E estou pagando elas na folha de março, que paga em abril. Isso é pagamento de verbas variáveis. Essas verbas, elas não têm prazos previstos na legislação. Quem tem prazo é o salário que tem que ser pago no 5º dia útil do mês seguinte. Então, essas verbas aqui, eu trabalho com a folha de ponto quebrada para eu ter tempo de receber as minhas folhas de ponto, conferir, corrigir se for o caso e fazer minha folha de pagamento com calma. O melhor dos mundos no departamento pessoal é você disponibilizar os seus contra-cheques já no primeiro dia útil de cada mês, ou no dia 1º de cada mês, para o empregado no 5º dia útil já saber, já ter tirado as dúvidas com relação ao pagamento de salário dele, ok? Para isso, você tem que trabalhar com o período da folha de ponto, que não existe legislação que diga qual o prazo de folha de ponto. Só tem legislação que diz que a empresa tem que fazer controle de ponto, tem que ter um controle de jornada para empresas com efetivo a partir de 20 empregados. Eu sempre aconselho que empresas com menos de empregados também tenham, mas só tem legislação que obrigue que você tenha controle de ponto. Agora, o período da folha de ponto não existe. Então, a prática no mercado é que se pode usar, que se usa geralmente até o mês anterior. Ou seja, estou pagando a folha de pagamento de março usando a folha de ponto de fevereiro, ok? Estou usando a folha de ponto de fevereiro apenas para verbas variáveis, tanto pagamento quanto desconto. Então, aqui vai entrar hora extra, adicional noturno, DSR, faltas, benefícios que o cara faltou, teve atestado. Interessante e importante é que você pegue uma folha de ponto e ela bata com um contra-cheque, no que se refere às verbas variáveis, ok? Então, o DSR também, quando eu coloco aqui para você de 25 dias úteis e 6 dias de descanso, quer dizer que aquela folha de ponto, seja ela de 16 a 15, de 20 a 19 ou
do mês anterior, eu apurei esses dias úteis, esses dias de descanso para eu pagar o DSR no mesmo período que essas horas extras e adicionais foram realizadas, ok? Então vamos para frente, vamos para o salário, vamos fazer o contra-cheque da Carla. Vou salvar aqui para a gente não perder. Carla. A Carla tem um salário comercial de R$ 4.255,10. Então, vamos lá. 4.255,10. Deixa eu diminuir aqui, que essa fonte aqui está grande. Geralmente, eu aumento por causa da aula presencial. Então, vamos lá. Tenho aqui 4.255,10 dividido por 220. Opa! 220 não, dividido por 30 vezes 30 dias. 4.255,10. Ok? Adicional de periculosidade. Vou vir aqui, ó, e pagar 30% de periculosidade. O que é o adicional de periculosidade? É um adicional pago para as pessoas que trabalham em risco de vida constante e eminente, ou seja, a atividade da pessoa traz um risco de vida para ela. Se algo der errado, ela pode vir a óbito, ela pode morrer ou ter graves consequências. Então, ela ganha um adicional que aqui tem relação com o salário, ele está vinculado ao salário da pessoa e, por consequência, à sua jornada, ok? Então, se o salário é alto, a periculosidade é alta, se o salário é baixo, a periculosidade é baixa, ok? A periculosidade dá direito à aposentadoria especial? Olha, baseado na Constituição, tem direito. Porém, a própria Previdência, no decorrer dos anos, foi tirando o termo perigoso, atividade perigosa, periculosa, da legislação da Previdência. Então, as pessoas hoje não têm esse direito reconhecido direto pela Previdência. Então, quem tem periculosidade, quem trabalhou lá 15 anos com periculosidade, geralmente vai à Justiça Federal para adquirir esse direito. E pelas informações que eu tenho, geralmente ganho, porque a Constituição fala de atividades perigosas, penosas e insalubres, ok? Então, vamos lá. A periculosidade, ela vai incidir sobre as horas extras, porém, apenas sobre as horas, e não sobre as horas com outros adicionais. Então, eu vou calcular a hora extra normalmente. Depois eu vou descobrir quantas horas extras a pessoa fez e vou pagar 30% em cima das horas simples, sem considerar que ele recebeu a mais de horas extras, ok? Isso é uma súmula que tem no material de vocês dos tribunais. Isso é a regra geral. Os eletricistas ganharam um direito. Eletricistas não, eletricitários que foram contratados numa lei específica adquiriram o direito que a periculosidade incida sobre a remuneração total. E também tem que olhar a convenção coletiva, que muitas convenções também botam com a periculosidade sobre a remuneração total. Mas nós estamos trabalhando baseado na legislação básica. Então, vou calcular a hora extra simples aqui, salário, dividido por 220, vezes, vou botar aqui a fórmula que a gente criou, 100% mais 50% vezes 19. Então, vamos conferir. 4.255,10 dividido por 220 vezes 1,5 vezes 19. 551 e 23, ó. O arredondamento aqui vai para 23, ok? Então, beleza. Agora vamos aqui para a hora extra 110%. Então, nós vamos ter aqui salário dividido pela jornada vezes 100% mais 110%. Vezes 15. Se eu fosse fazer naquela regra do 1,5, aqui seria 2,1, ok? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 4.255,10 dividido por 220 vezes 2,1
que é 100% mais 110, que é 1,1 em decimal, vezes 15. 609,25, ok? Então, quando a hora extra é 100%, eu multiplico por 2. Quando é 110, 2,1, ok? E agora, periculosidade das horas extras. Eu vou ver quantas horas extras o empregado fez. Eu tenho aqui, ó, 19 mais 15 horas, ok? Fez 34 horas extras. Então, eu vou pagar a periculosidade sobre as 34 horas simples. Então, venho aqui, ó, salário dividido por 220 vezes 34 horas vezes 30% de periculosidade. Aí, ó, 197,28. Vou tirar a prova dos 9 aqui, ó. 4, 2, 5, 5 e 10, dividido por 220, vezes 34, vezes 0,3, que é 30%, com 9,728. Ok aí? Tudo tranquilo até agora? E agora eu vou pagar o DSR dessas horas extras. Lembrando que periculosidade das horas extras é horas extras. Vai vir aqui, ó. Horas extras, mais periculosidade das horas extras. Dividido por dias úteis, 25, vezes os dias de descanso, que são 6. 325 e 86. Então, vou vir aqui agora e vou conferir. 551,23 mais 609,25 mais 197,28 dividido por 25 vezes 6. 325,86. Ok? É um pouquinho complicado, mas não é nada difícil. Simplesmente a periculosidade incide sobre as horas extras, porém apenas sobre as horas, sem o adicional. Incide apenas sobre o salário básico, sem esse adicionado a outros percentuais, ok? Então tá aí a hora extra da periculosidade. Simone Lins, nós teremos aqui uma comissionista com horas extras. Então, ela não tem salário base, tá vendo? Ó? Ela não tem salário mensal, ela ganha só comissão. Então, primeira coisa, eu vou calcular a comissão dela. Deixa eu diminuir aqui essa fonte. Então, vou lá, pegar as vendas dela. 389.250, 389.250 vezes 2,5%. Vendeu 9.731,25. Aliás, vendeu 389.250. Está ganhando de comissão 9.731,25. Vamos conferir aqui, né? 389.250 vezes 2,5%. 9.731,25. Beleza. Agora eu vou pagar o DSR dessa comissão. A comissão, pessoal, não tem descanso, ela é só trabalho. Ela é um percentual sobre a produtividade, sobre o que ela vendeu, ok? E aí eu vou agora calcular o descanso proporcional a esse trabalho. 9.731 dividido por 25 dias úteis vezes 6 dias de descanso. 2.335,50 de DSR. Então, vou pegar esse valor aqui, ó, dividido por 25 vezes 6. 2.335,50. Mas aí, para Simone Lins vender 389.250, ela precisou fazer horas extras. Aqui, ó, horas extras. E aí você tem que entender, no seu material aí tem as súmulas que falam sobre o cálculo, sobre o pagamento das horas extras da comissão. Você tem que entender que o que ela vendeu nessas horas, aqui tem 25 mais 12, 37, o que ela vendeu nessas 37 horas já está aqui dentro, ó. E a comissão para ela sobre essas horas e o DSR
Está aqui, sobre o que ela vendeu, está aqui. Está faltando eu pagar o que para ela? O adicional das horas extras. É como se as horas já tivessem sido pagas. Falta apenas o adicional. Porém, para eu calcular a hora extra, eu preciso ter um valor de referência em horas, ok? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu quadro aqui e vamos fazer uma conta. Uma hora vai ser igual. Vou pegar aqui, pessoal, primeiro, tudo que ela está recebendo, 9731,25 mais 2335,50, ok? E vou dividir pelas horas do mês. Vou dividir por 220 mais 25 mais 12. Como eu botei tudo aqui, ó, eu estou trazendo os 220 para cá, ok? Então, coloquei tudo que ela está ganhando no mês e estou dividindo por todas as horas dela do mês, ok? Então, aqui, ó, 9731,25 mais 2335,50 12,06675. 12,06675. Vamos tirar uma prova dos 9 aqui, né? 9731. 9731,25 mais 2335,50. 12,06675. E agora eu vou dividir isso pelo total de horas dela do mês. 220 mais 25 mais 12 vão dar 257 horas. Agora eu vou achar a comissão IDSR dela por hora, ok? Quanto que ela ganhou por hora de comissão IDSR, ok? Ou seja, o salário hora dela. Lembrando que o salário do comissionista puro é a comissão mais o DSR da comissão. Então, vou achar o salário hora. Então, 12,06675 dividido por 257. 46,95. Valor de comissão e DSR por hora, eu vou ter o contrário aqui, ó, 46,95. Deixa eu fazer de novo aqui, 12,066,75 dividido por 257. 4,695. Beleza, achei uma referência em horas. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse valor aqui, horas extras a 50%. 46,95. Quantas horas foram? 25 vezes 25 horas vezes 50%. Ou 0,5, que é a mesma coisa. Então, 46,95 vezes 25 horas vezes 0,5. Opa, tem uma coisa errada aqui. 46,95 vezes 25 vezes 0,5. 586,88. 586,88. 586,88. Fazer de novo aqui. 4,695 vezes 25 vezes 0,5. 586,88. Isso aí. Agora aqui a próxima hora extra dela foi a 110%. Essa 110 horas, 110%. 46,95 vezes quantas horas? 12 vezes, se é 110%, 110%. E se eu for colocar em decimal, vai dar 1,1 ou 1,10 igual a 6,95 vezes 12 vezes 1,1.
619,74. 619,74. E aí, vamos lá de novo. 46,95 vezes 12 vezes 1,1. 619,74. Aí os valores que eu tenho que encontrar aqui nas minhas horas extras. Vou botar isso aqui em fórmula, tá? Para ficar mais fácil. Vou botar dois parênteses, ó. Porque eu vou somar esse cara aqui, comissão, mais DSR da comissão, e vou dividir, abrir parênteses, por 220 mais 25 mais 12. Aqui, eu fecho meus parênteses. Achei aquele 4695, ó. Vou até copiar essa fórmula aqui para baixo, ó. Aproveitar ela, né? Opa. Aproveitar ela, que eu vou precisar dela aqui de novo. Pronto, aqui só está o valor da comissão por hora. Agora, vezes 25 vezes 50%. Aqui agora, vezes 110 vezes 12. Ou poderia fazer o contrário, ia dar no mesmo. Aqui os meus valores, ó. 586 aqui, um arredondamento deu 90, ó. Aqui deu 586,88. E aqui 619,74, aqui deu 77. Não tem problema, ok? Então tá aí. Agora eu vou pagar o DSR dessas horas extras da comissão. 586,90 mais 619,77 dividido pelos dias úteis vezes os dias de descanso. 289,60, ok? Todos estão entendendo? Legal. E agora vamos para o da Renata. A Renata, eu coloquei ela marcada assim, ó. Deixei ela colorida assim, para vocês entenderem que ela é dois funcionários em um só, ok? Ela é o que a gente chama de comissionista misto, ok? Ela é parte fixa e parte variável. Ela é como se fosse dois empregados de um contra-cheque só. Então, vou fazer em duas partes, como se fossem duas pessoas diferentes, ok? Primeira parte, salário comercial. Vou vir aqui, ó, salário. Opa, deixa eu diminuir aqui que está grande. Pegar aqui, ó, salário, dividir por 30 vezes o número de dias que ela trabalhou. Beleza? Diminuir um pouquinho aqui, porque ainda está grande. 16, pronto. As horas extras, salário dividido por 220 vezes 1,6, é a hora mais 60%, vezes a quantidade de horas. 398,18. Vamos lá conferindo devagarzinho, porque aqui a gente está mexendo com o pagamento dos nossos colegas, né? Então tem que ter muito cuidado e atenção. 2.190 dividido por 220 vezes 1,6 vezes 25. 398,18. E agora nós vamos aqui nas horas extras a 100%. Pegar o salário. Vou pegar o salário, dividir pela jornada, vezes 100%, então é o dobro, vezes 2, vezes a quantidade de horas. 238,91. 290 dividido por 220, vezes 2, vezes 12. 238,91. 238,91. DSR dessas horas extras. Tudo que é hora extra, ok? Dividido
por dias úteis, vezes os dias de descanso. R$ 152,90. Então, vamos conferir aqui, ó. 398,18 mais 238,91 dividido por 25 vezes 6. 152,90. Aqui, pessoal, tem aqui, ó, percentual do DSR. Você vai encontrar algumas folhas de pagamento. Algumas ele vai botar aqui só o dia de descanso. No caso aqui, teriam 6, tá vendo? Outras, ele pode criar um percentual aqui para você calcular o DSR. Como é que ele ia chegar no percentual? Ele ia pegar os dias de descanso, ó, e dividir pelos dias de trabalho. Ele chegaria num percentual de 24%. Ó. Então, se eu pegasse aqui e multiplicasse isso por 24%, daria a mesma coisa, tá vendo? Então, pode acontecer de você encontrar alguns contra-cheques que ele traz em percentual, tá bom? E como é que ele acha o percentual? Ele divide o dia de descanso pelos dias úteis. Então, ele encontra um percentual de descansos baseado nos dias úteis, ok? Que no caso aqui deu 24%. Está arredondado aqui, se você aumentar. Ah, não, aqui não apareceu mais nada, não. Mas às vezes pode dar 24,2,3, ou 25, ou 23, vai depender dos dias úteis, ok? Então, vai dar no mesmo, só muda a forma de apresentar a informação, ok? Beleza, fizemos a parte fixa da funcionária. Agora falta a parte variável. E aí nós vamos seguir aquela mesma regra. Nós vamos seguir aquela mesma regra que nós usamos na funcionária anterior, na Simone Lins. Vamos pegar aqui a comissão dela, quanto que ela vendeu, 195.320, vezes o percentual que ela tem de comissão, ok? 2.929,80. DSR dessa comissão, 2.929,80, dividido por dias úteis, vezes os dias de descanso. Está aqui, ó. 703,15. Então, vamos conferir, né? 2.929,80 dividido por 25 vezes 6. 703,15. 25 e 6. Ok. Bateu. Então, vamos lá. Agora, horas extras da comissão. Vou fazer o cálculo aqui direto aqui no Excel, passo a passo, ok? Nós já fizemos ali no nosso quadro e vocês já entenderam que para eu calcular a hora extra da comissão, eu vou pagar apenas o adicional, porque as horas, o que ela vendeu, nessas horas já está aqui dentro. Opa, está aqui dentro, ok? Falta apenas o adicional da hora extra. Então, eu vou ter que achar quanto que ela ganhou por hora de trabalho. E, para isso, eu vou pegar o que ela está recebendo de comissão, mais DSR da comissão, e dividir pela jornada mensal dela. Opa, tem que botar outro parênteses aqui, ó. Botar aqui, dividir pela jornada mensal dela, mais 25 mais 12, ok? E aqui eu vou achar quanto que ela ganhou por hora. Aí, ó, 14,14. Vou fazer uma conta aqui para a gente conferir, não é? Para a gente não correr risco. Então, vou abrir duas calculadoras. Vou pegar aqui a primeira, 2.929,80 mais 703,15. Achei 3.632,95. Vou dividir por 220 mais 25 mais 12. 257. Então, é esse cara aqui dividido por 257. 14,14. Está aqui, ó, 14,14 horas, ok? Quem quiser aprender a abrir duas calculadoras ou dois programas ao mesmo tempo, quando o programa estiver aberto, clica com o botão direito, vai abrir a janelinha e você clica nele de novo, que ele vai abrir quantas vezes você quiser, ok?
e funciona normalmente. Isso aqui de abrir duas calculadoras às vezes ajuda para você fazer um cálculo que você está dependendo de informações diferentes, ok? Então, essas horas têm que ser iguais às horas que vão dar aqui embaixo. O que vai mudar é o percentual. Então, vou copiar para cá minhas horas, vou achar também 14 e 14. A única coisa que eu vou fazer aqui agora, ó, vezes 60%, vezes a quantidade de horas. Tá aí, ó. Então, 14,14 vezes 0,6 vezes 25. 212, aqui deu 10, ali deu 0,4 centavos, ok? Agora aqui 14,14 vezes 100% vezes 12. Então, 14,14, 100% é o mesmo que 1 vezes 12. 1,6968, aqui deu 63 centavos, não tem problema. E agora o DSR das horas extras da comissão. Vou pegar aqui, somar hora extra mais hora extra, ok? Dividir por dias úteis vezes os dias de descanso. 91,60. Então, teremos aqui, ó, 212,04 mais 169,63 dividido por 25 vezes 6. 91,60. Pronto, está feito o meu contra-cheque da funcionária, que é uma comissionista mista. Lembrando, pessoal, comissionista só tem direito a hora extra quando ele tem controle de jornada, ou seja, ele precisa cumprir horário, ele precisa estar na empresa de 8 às 18, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Ele tem uma jornada a cumprir. Quando o comissionista trabalha a hora que quiser e ganha sobre a produção dele, ele não tem direito às horas extras, porque ele faz a jornada dele. É claro, é evidente que nesse tipo de contrato, onde não tem horário fixo, o empregador passa algumas regras. Não pode entrar em contato com o cliente depois das 8 da noite, não pode procurar o cliente no domingo, não pode ser antes das 8 da manhã. Então, tem uns limites, mas dentro desse limite, o trabalhador faz a hora dele. Então, lá no dia 15, ele já trabalhou, já ganhou o que ele queria, ele vai passar o resto do mês, se ele quiser, sem trabalhar, ele vai ganhar sobre o que ele vendeu, ok? Então, esse tipo de comissionista que tem horário livre, que ele determina a jornada, ele não tem direito a hora extra. Só tem direito a hora extra o comissionista que tem controle de jornada, que precisa estar na empresa um horário específico, ok? Isso está no material de vocês lá, bem detalhado, e no vídeo também que eu tenho lá naquele tópico, ok? Vamos para o próximo funcionário, que é a Sônia. O que a Sônia tem aqui? Ó? Tem salário família aqui da Sônia. Vamos ver se ela tem direito. Hoje a gente vai falar só de proventos, né? O salário família a gente vai falar quando a gente estiver falando de INSS, porque ele tem a ver com a base tributária da Previdência. Mas vamos calcular os proventos aqui normalmente, tá? Então, salário, ok? Deixa eu aumentar aqui. Salário dividido por 30 vezes 30. Beleza. Horas extras, 50%. 5 horas. Salário dividido por 220 vezes 1,5 vezes a quantidade de horas. 41,32. Vamos conferir. 1.212 dividido por 220 vezes 1,5 vezes 5. 41,32. Ok. Agora, salário dividido por 220 vezes 2 vezes 6. 66,11, ok? 1.212 dividido por 220 vezes 1,
ou não, 2, não é? Que é o dobro, vezes 6. 66 e 11, ok? Adicional noturno. Adicional noturno, salário, dividido por 220, vezes 0,2, porque o adicional noturno é apenas o adicional sobre a hora. Então, aqui eu pago só os 20%. A hora que ele trabalhou noturna, ou está no salário dele, ou está na hora extra dele, ok? Vezes 11. 12 e 12. Então, vamos conferir, né? 1.212 dividido por 220 vezes 0,2 vezes 11. R$ 12,12, ok? E agora o DSR. Plano noturno, mais horas extras, dividido por dias úteis, vezes dias de descanso. 28,69. Então, vamos conferir. 41,32 mais 66,11 mais 12,12 dividido por 25 vezes 6. 28,69. Beleza, terminamos aí o nosso contra-cheque da Sônia. Fizemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra-cheques, ok? Então, agora preciso aí que vocês vejam se tem alguma dúvida, pode ser qualquer assunto aí dos tópicos que vocês estão estudando, e a gente vai aproveitar esse momento aí para tirar algumas dúvidas que porventura vocês tenham. Na próxima aula, a gente vai fazer os descontos, ok? Vamos falar de INSS, imposto de renda, vale-refeição, vale-transporte, faltas da SR das faltas, as bases de cálculo e tudo mais. Vamos fechar os contra-cheques, ok? Depois eu vou fazer uma outra aula, essa próxima aula é quarta. Na sexta-feira a gente vai fazer uma aula fechando aqui o resumo da folha, falando do INSS patronal e do recolhimento do DARF, do Imposto de Renda, ok? Então vejam aí se vocês têm alguma dúvida para a gente tirar, que vocês porventura não tenham falado lá no grupo ou não tenham colocado na plataforma. Estou à disposição de todos vocês. Alguma dúvida? Estou vendo lá que todos estão fazendo os exercícios, ok? E é importante, tá, pessoal? É importante. Quem já trabalhou na área de departamento pessoal, quem já trabalha na área de departamento pessoal, sabe que esses cálculos são a base de outros cálculos que você vai fazer, conforme a categoria, conforme a convenção, conforme a região. Então, esses cálculos que vocês estão fazendo, ele é a base. A gente está trabalhando baseado na legislação pátria, na legislação base. Claro que a gente falou aqui periculosidade com relação à súmula, porque não tem regra. Então, essa súmula trouxe uma orientação que as empresas seguem. Mas entendam que vocês aprendendo esses cálculos, qualquer outro cálculo que vier, um percentual diferente de hora extra, de adicional noturno, ou que seja, você vai ter facilidade em entender a regra para você se adaptar àquela folha. Departamento pessoal não é igual em todas as empresas, em todos os ramos de atividade. A gente pode até dizer que em cada ramo de atividade você tem um departamento pessoal diferente. Isso também vai ser diferente em cada empresa que tem suas particularidades. Então, é importante vocês fazer os exercícios. Vocês têm percebido lá que eu dou feedback para vocês, eu corrijo os exercícios. Às vezes pode acontecer de eu demorar um pouco para corrigir o seu exercício, mas porque às vezes são muitos, e aí eu tenho que olhar, lá tem um exercício de folha de pagamento, eu tenho que olhar item a item, eu não tenho uma folha simplesmente de ficar comparando, eu gosto de fazer o cálculo e olhar onde que a pessoa errou,
e vou dizendo onde é que está errado, onde é que está certo, beleza? Para vocês irem realmente aprendendo. O que eu quero é que vocês realmente aprendam. Aquele grupo que vocês estão no Telegram, vocês vejam que para o número de pessoas, para a complexidade da área que a gente está estudando, você tem um número muito baixo de perguntas e de dúvidas, porque as pessoas realmente são testadas e elas são capacitadas. Então, eu preciso que vocês aproveitem, tirem dúvidas, questionem, não tem problema nenhum se sua dúvida você acha que é uma dúvida simples, não é tão complexa, pode colocar lá, pode me chamar aqui na plataforma. Claro que no Telegram é mais rápido de eu responder, porque eu estou vendo o dia todo. Na plataforma eu entro às vezes uma vez por dia, e aí eu demoro a te responder, mas no grupo é mais rápido. Mas podem jogar suas dúvidas e façam os exercícios. Lá na plataforma, inclusive, eu tenho outros exercícios que eu coloco a mais só para você praticar, não é nem para eu corrigir, para vocês testarem. E, além disso, tem o sistema de folha que vocês vão fazer tudo isso de forma informatizada. Então, criem suas rubricas, testem. Lá o sistema é aberto, vocês podem cadastrar mais funcionários, podem criar mais rubricas, fazer rescisão e assim por diante, ok? Então, se tiver alguma dúvida, aproveitem que eu estou aqui à disposição de vocês. Muito bom, Tatiana. Importante você realmente ver o que você possa ter errado nos seus exercícios e fazer de novo, né? Vai testando aí, o importante é aproveitar e se capacitar. Muita gente que está na área de pessoal há muitos anos não consegue fazer esses cálculos que vocês estão aprendendo aqui hoje, tá? Muita gente vive baseado em sistema de folha, e aí, se o sistema para de funcionar, acabou a luz, a pessoa não consegue andar. E a pessoa também não consegue explicar os cálculos. Então, é importante você fazer o exercício, entender o porquê das coisas, para você se desenrolar na área de pessoal. Ok? Beleza, José. Que bom que está tranquilo até aí. Tatiana, eu já crio usuário e senha lá quando eu inscrevo vocês no curso, eu já crio usuário e senha. Se você entrar lá no módulo informatizado, lá já tem as informações do seu usuário e senha. É na realidade, é na realidade o seu e-mail e a mesma senha da plataforma, entendeu? Tá? Então, lá você entra, cadastra os seus empregados. Vocês podem cadastrar mais empregados do que eu coloco lá. Podem cadastrar empregados, testa. Claro que lá é uma simulação, você não vai conseguir mandar rede social e tudo mais, mas você consegue se familiarizar com o sistema e com os processos, ok? Mas na parte de rede social, vocês vão ver que tem os vídeos, tem os processos. Se você tiver acesso a uma plataforma, você pode entrar. Se você tiver um certificado digital, você pode entrar no seu próprio e-social, como pessoa física, dar uma olhada no e-social web. Tudo que eu faço lá, se você tiver um certificado digital ou tiver o seu login e senha da Receita, você pode entrar lá no ambiente da DCTF Web e dar uma olhada, ok? Para você se familiarizar com o que eu estou falando lá, porque o que precisa de certificado digital eu não consigo disponibilizar web, não é? Porque senão o certificado da minha empresa vai ficar aí com risco, mas vocês têm acesso às informações e podem testar com seus usuários sem precisar fazer cadastro, só se ambientar com relação ao e-social que eu estou falando e a DCTF Web, o FDRINF. Mas o sistema de folha web vocês podem aproveitar, cadastra lá empregados, cadastra a rubrica, faz desconto, calcula a folha, cancela a folha, faz o que vocês quiserem. Quando vocês cadastram uma empresa de vocês lá, vocês fazem tudo naquela empresa e depois eu corrijo, tá? Ok, pessoal? Então, dúvidas? Podemos encerrar nossa aula, então, e até quarta-feira para a gente trabalhar os descontos, pode ser? Obrigado a todos e até quarta-feira. Se preparem que quarta-feira vai ser mais puxado que nós vamos falar nos descontos, ok?
Boa noite a todos, obrigado. Até quarta-feira, um abraço.